CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, mas antes vamos ler o Evangelho. Como eu falei, eu abri aqui o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e o item 8. Sempre abro, não é eu que escolho, são os Espíritos que escolhem sempre esse item. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender as verdades destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e aos degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Envolvidos, Senhor, na mensagem desse Espírito amigo, direcionamos o nosso pensamento a Ti, a Deus nosso Pai e aos guias da nossa casa, rogando a assistência necessária para que o nosso estudo transcorra em clima de equilíbrio, de paz, de harmonia e em segurança, Senhor. Precisamos da Tua segurança.
que os nossos benfeitores, dirigentes da nossa casa, possam estar apostos ao nosso lado. Então, em nome desses espíritos amigos, em nome do altivo, diretor da nossa casa, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, do nosso Eurípides Barçanufo, patrono desse estudo, em nome das nossas irmãs Cidinha, a Neuza, Elvira, enfim, da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos desta manhã, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então vamos lá. Nós terminamos a introdução. Estamos em que pergunta? 10. E pergunta número 10. Muito boa essa pergunta. Olha, como tem gente que veio hoje aqui pela primeira vez, está chegando. Olha, nós vimos já a pergunta número 1, estudamos que Deus, ele pergunta que é Deus. E vimos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O que é uma inteligência suprema? O que é supremo? Acima de tudo. Então, a inteligência suprema, a inteligência das inteligências, este é Deus, na definição aqui dos Espíritos. Na verdade, você vai ler a partir da 10, tá, Dilane? Não, eu só dou a resposta se eu ler a pergunta. Na verdade... Ou vice-versa. Não, é o contrário. Eu leio a pergunta, você lê a resposta. Então tá bom. É melhor, porque aí eu explico a resposta. Então vamos passar rapidinho aqui. Vai, número 1. A gente está na 10, mas a gente vai passar rapidinho para vocês se situarem. Número 1. Vai lá. Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então Deus é a causa primeira de tudo que existe no universo, não é só aqui na Terra. A gente debateu bastante isso na outra aula. Jesus disse que Deus é o Pai. Então Deus é Pai, sim. É o Deus de amor. Mais desenvolvido o homem intelectualmente, Deus, além de ser Pai, Deus é a inteligência suprema. A inteligência das inteligências. A causa primeira de todas as coisas. Aí Kardec pergunta em seguida assim, e que se deve entender por infinito? Vai, Dilane. O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, infinito, a gente sabe, não tem começo nem fim. Tudo que é desconhecido é infinito. Por que Kardec fez essa pergunta? Por causa da pergunta número 3. Então eu posso dizer que Deus é infinito? Você que fez assim, que não tem começo nem fim. Hã? Deus é sempre. Tá. Então eu posso dizer que Deus é infinito? Ele está aqui, mas ele está sempre na frente. É. Do lado, no cantinho dele. É. Deus é infinito? Eu posso dizer que Deus é infinito? Você, como é que é teu nome? Como é o nome dela? Débora. Não, atrás da Débora. Hã? Edinalva. Edinalva, eu posso dizer que Deus é infinito, então? Não. Então, muito bem, vamos lá. Resposta dos Espíritos. Vai, Dilane. É o 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas
que estão acima da inteligência deles. É pobreza da linguagem. A gente não pode definir Deus como dizer que Deus é infinito. Não se define. Aí ele coloca aqui uma observação. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma coisa abstrata, né? É uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Quer dizer, se a gente não sabe o que é infinito, como é que eu vou dizer que Deus é infinito? Há um infinito que não tem princípio nem fim. Tudo bem, não tem princípio nem fim. E Deus? Não tem princípio nem fim? Então, olha a pobreza da linguagem. Não dá para você definir Deus como infinito. Infinita é a bondade de Deus, são os atributos de Deus. Isso é infinito. 4, eu estou passando bem rápido porque a gente viu bem isso semana passada. Mas vocês podem me interromper, tá? Não entendeu? Pergunta, então pergunta. Era bom com o microfone aqui, ó. Mas fala aí que eu repito a pergunta. Não sei se tem muito a ver com a aula, mas por que Jesus ele diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão através de mim? Ó, a nossa... What's your name? A Elza está perguntando por que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, primeira coisa, Jesus definiu Deus como Pai. Era o que podia entender aquelas pessoas que estavam ali na época do Cristo. Porque até então eles entendiam Deus como um ser guerreiro, um ser cioso, um Deus que tinha... Dá para a senhorinha ficar quieta? Ah, obrigado. Um Deus que dividia, tinha preferência por um do que por outro. E Jesus veio trazer a ideia de Deus Pai. Quando Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai através de mim, através dos meus ensinamentos. Em que se resumiu o ensinamento de Jesus? Em que, Elza? Você pode resumir, ele resumiu toda a lei e os profetas em quê? No amor, no amor. Então, quando diz assim, ninguém chega ao Pai senão por mim, ninguém chega ao Pai senão através do amor. Ele é o modelo. Tanto que ele disse assim, no final, e eis que um novo ensinamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então esse é o caminho. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O que é verdade? O que é a vida? Eu vi uma tradução que dizia assim, eu mostro o caminho, a verdade e a vida. Já fica diferente. Eu mostro o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o amor. O caminho é o trabalho. E a vida futura, a vida do espírito imortal. Então você só chega a Deus trabalhando, amando. Você só chega a Deus assim, dessa forma. Trabalhando, amando, para chegar à vida futura mais feliz. Entendeu, Elza? O que ele quis dizer? Foi isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer assim, ele não quis dizer, só vai a Deus quem for cristão. Não foi isso. Aí é um sectarismo. O que é ser sectário? Separatista. Olha, só quem pensa como eu que vai a Deus. E os irmãos budistas? E os irmãos islâmicos? Eles têm a crença deles. Eles têm um caminho, né, que é o amor. É o mesmo que o caminho nosso. É o amor. É o trabalho. Aí você pode botar a caridade como amor. O caminho é esse. A caridade está ao alcance de todos. O amor está ao alcance de todos. O amor é um ensino universal, tanto budista, quanto islâmico,
quanto aquelas religiões todas lá, o hinduísmo, todos conduzem a Deus se tiver amor. Se às vezes ele está recebendo amor, e às vezes a pessoa quer ver ele quer abusar. Então, o católico, se tiver amor, vai chegar a Deus. Se não tiver, não vai. O protestante é a mesma coisa, o espírita é a mesma coisa. Aí olha a coerência da doutrina espírita, a lógica, o bom senso. Ele não diz fora do espiritismo não há salvação. Não diz isso. Ele diz fora da caridade não há salvação. A caridade está em alcance de todos. A igreja já diz, fora da igreja não há salvação. Sectária, separatista. Agora, o ensino, o amor é universal. Está em todas as religiões, fora de toda e qualquer religião, e mesmo acima de toda e qualquer religião. O amor. Mas é igual uma palavra suprema, né? Deus manda a palavra e às vezes a gente leva avante. Mas é a explicação. Entendeu, Elza? Entenderam isso? Alguma pergunta? Então vamos lá, vamos continuar. Vai, Dilane, a próxima. Que consequência... Não, tem uma observação de Kardec, né? Sim, Pode ler a observação. Para crer em Deus... Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras... Não. É número 4. É a outra, Senhor. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é concedida, conhecida, por outra menos conhecida ainda. A gente falou sobre isso, tinha lido e falado. Vamos lá, número 4. Provas da existência de Deus. O senhor faz a pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma. Axioma. No axioma Que é? que aplicais as vossas... Num axioma, quer dizer, numa lógica que você aplica a vossa ciência. A ciência só não é, ela não tem que ser lógica, ela não tem que ser verdadeira. Então ele está perguntando, como é que se encontra a existência de Deus? Como é que se prova que Deus existe? Num axioma, numa dedução que vossas ciências têm, numa verdade que as vossas ciências aplicam. Aí ele continua. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Não há efeito sem causa. O barulho, efeito é causa. Muitas vezes o barulho não é muito efeito. Às vezes tem barulho que parece ser algo, mas é uma alerta. Tá. O barulho é o efeito. Qual é a causa do barulho? A batida. Então, eu bati, em consequência o barulho. A causa e o efeito, o barulho. Aí ele diz assim, a toda causa tem que ter um efeito. Qual é a todo efeito tem que ter uma causa. A cortina mexeu. Qual foi a causa da cortina mexer? Foi o vento que passou aqui e mexeu a cortina. Qual o efeito? A terra é o efeito. Qual é a causa da criação da terra? Qual é a causa da existência da terra? Os mares, qual a causa da existência dos mares? Qual é a causa da existência do universo? Que homem fez o universo? Aqui eu tenho uma jarra, foi feito de areia, aqui está o efeito. A causa foi o homem. Não foi o homem que desenvolveu essa jarra?
Não foi o homem que desenvolveu o óculos para aperfeiçoar a minha visão? Ou para que eu possa enxergar melhor? E qual foi o homem que fez o universo? Nem o homem fez o universo, porque Deus não é homem. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas para fazer o vidro, a gente viu bem aqui, dessa jarra, para fazer isso aqui, quem foi que fez isso? Deus ou o homem? Qual é a matéria-prima daqui? Areia. Quem criou o grão de areia? Que homem cria o grão de areia? Que homem cria um capim? Um capim. Ninguém cria. O homem pega o que já existe, ali ele transforma, ele coloca no laboratório, mas ele tem que partir de um princípio. O princípio ele não consegue fazer. O princípio inteligente ele não faz. Que homem que faz um cachorro? Tem lá o poodle, foi feito em laboratório. Olha só. Ele, como ele faz com as sementes de soja, né, que fica em voga, a genética, como é que é? Transgênico. Mas ele não fez a soja. E ele pegou o grão da soja e ali ele manipulou. Ele não criou o cachorro. Ele pegou o princípio inteligente do cachorro e manipulou. Então você vê que o homem tem inteligência. A gente vai ver ali que o espírito é o ser inteligente da criação. E o Criador é a inteligência suprema. Então nós temos inteligências, mas nós somos co-criadores. Nós não criamos nada. Nós vamos descobrindo. Vai ter uma vacina para... até antes de inventar a gotinha para poliomielite, né, foi o Seib, né, que descobriu lá. Se dedicou no laboratório. A pessoa ficava... Albert Seib. A pessoa ficava aleijada, não é? Tem um moço que veio consertar aqui o equipamento ali, odontológico, e ele tem um problema sério na perna. A perna dele tem uma perna atrofiada. Aí eu perguntei para ele se a gente é curioso, não tem nada que perguntar, né? Se tinha sido um acidente, falei, que foi acidente e tal. Ele, não, isso aqui foi a poliomielite. Um mês depois saiu a vacina. Um mês depois. Aí ele disse assim, o sonho do meu pai era que eu andasse. E meu pai dizia para mim, enquanto você não andar, eu não vou morrer, só vou morrer depois que eu ver você andando. Aí disse que quando ele começou a andar, uma semana depois o pai morreu. Então vocês vejam que em laboratório o cientista descobriu uma vacina, olha só, descobriu, ele não inventou. Tirar o véu, descobrir. Tinha vacina. Então a gente teve aí uma doença, a gente tem uma doença grave, o câncer, né? Então tem muito tratamento, muita coisa. Agora, que tem um remédio, não sei, está na casca de uma árvore. Isso aqui é um remédio que vai curar todo, está ali. O homem apenas não descobriu. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Tudo é assim, o homem não inventa nada. Na natureza, nada se cria. Como é que é? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele vai pegar e vai transformar aquilo que existe ou vai descobrir. Ele vai descobrir. Daqui, a gente falou semana passada, a cadeira de petróleo, é plástico. O homem inventou o petróleo? Não. Ele inventou o que estava lá embaixo? Não, estava lá, ele tirou o óleo, então em cima daquilo ele vai manipulando, que a gente tem inteligência, e vai fazendo a cadeira. Eu poderia fazer uma cadeira, talvez não fizesse igual a essa, faria uma mais bonita, uma mais confortável, enfim, ou menos confortável. Aí a inteligência de cada um vai trabalhar em cima daquilo que já existe, que o Criador criou. A própria alma humana, né? Eu estava pensando aqui que a inteligência, Milton, é a capacidade de se apropriar daquilo que já está. Do elan. Você descobre.
você descobre, você desvela, você revela. Nessa é igual remédio de criança, o antigo SOS. Aí trocou pela de pirona, mas tem pessoa que a veia não quer aceitar. Que a veia de pirona ficou um pouco mais É isso mesmo. distante, um pouquinho, né? É isso mesmo. Mais Então está aqui. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então também nós aprofundamos bastante isso na aula passada. Mas foi bom dar uma revisada, né? Porque como é que o nada vai fazer o grão de areia? As leis que regem a vida na Terra, não vou falar nem que rege o universo, os movimentos da Terra, são importantíssimos para a vida na Terra. A distância entre a Lua e a Terra, se fosse um pouco maior ou um pouco menor, não haveria vida como a gente conhece aqui na Terra. Então tudo tem lei, tudo tem lei. Leis físicas, leis químicas, então, leis materiais e leis morais. A ciência é criação de Deus também. Quando nós conseguimos juntar os dois, e a doutrina espírita é esse elo entre a ciência e a religião, o homem vai embora. É um encadeamento, tudo se encadeia. Você vai no médico, o médico só olha para o teu corpo. O dia que o médico tiver uma visão holística de você, ele vê que você não é só corpo, já se encaminha para isso, que você também é espírito, a medicina vai ter um avanço extraordinário. Porque ele vai ter que levar em conta o perispírito, ele vai ter que levar em conta as doenças que vêm da vida passada. Ele vai ter que analisar tudo isso. Olha, a medicina vai ter um salto quântico. E isso não está longe de acontecer. O Kardec, os espíritos aqui falam da pluralidade dos mundos habitados. Por enquanto, para o homem, não tem vida extraterrestre. Mas vocês estão vendo como toda hora tem alguma coisa falando, né, no meio de comunicação? Lançou uma sonda em Marte. Quando a gente pega aqui nas redes sociais, no Google, como é que chama isso aí? YouTube. Quanta notícia já tem de mundo, de mundos? Está só aguardando um momento para dizer, tem vida em Júpiter. Eu estava vendo uma pesquisa sobre Plutão. Que coisa, vida em Plutão, falando lá, tem água lá, tem as geleiras, é muito frio, mas tem. Agora, será que tem vida em Plutão? Quem nasce em Plutão é o quê? Plutônio? Quem que é? Na Terra é terráquea, né? Mas vai ter notícia. Outras formas de vida. E a ciência chegará lá. Isso vai mexer muito com a mente humana. Vai muita coisa cair por terra. Muita coisa vai mudar na cabeça do homem. Muita coisa. Tem muitos médicos que acreditam. Às vezes tem muito médico, mas às vezes tem uns que não querem trabalhar, só porque ele acertou 2 palavras e já acha que sabe tudo. Entendeu? Tem muito médico que já aceita, mas ela não é uma ideia que a medicina aceita, entendeu? O dia que na faculdade ensinar sobre a alma, aí sim, aí aceita no meio acadêmico. Por enquanto, são pessoas isoladas que... Médico, você sabe como é que é. Ela tem 2 médicos em casa. A maioria pensa que é Deus, né? O médico... como é que é? Tem poder, tá? Então... Muitos pensam que são deuses. O restante tem certeza, né? É assim que a maioria pensa.
Pera aí, não pode atrapalhar porque está gravando, tá? Deixa ela falar, fala. Já tem aqueles códigos de doença, aquele CID? Eu escutei falar que já tem CID de obsessão. Então, já estão admitindo. Já estão admitindo. Fala. Então, quando o médico ele é espírita, quando ele vai fazer uma cirurgia, quando ele vai tratar daquele corpo ali, ele já vai fazer o trabalho dele. Ele vai fazer uma prece antes com outro conhecimento. A minha irmã é médica. Então ela diz que não vai para uma cirurgia sem fazer a prece dela. Sem pedir a Deus, sem pedir aos espíritos, ela sabe. Então, o sucesso é muito maior. Porque sempre tem espíritos intervindo ali. O guia da pessoa que vai ser cirurgiada e o guia dela, que vai fazer a cirurgia. Então, quando o médico admitir que tem a vida espiritual, que não é apenas um corpo que ele está diante dele, que ele vai cortar um corpo ali para uma cirurgia qualquer, mas que ele também tem um espírito, a visão dele é outra. Senhor, me ajuda, meu guia, meu amigo espiritual, me instrua. Fala. Seu Milton, tem a educação, o amor e a paciência. A paciência faz igual coisa. Deus, ele está na frente e está lá no cantinho dele escondido, igual a história de Davi. É isso mesmo. Você pensa que é mente não quer. É isso mesmo, você está certo. Vamos lá. Número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Edilane? Que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento, se nada tivesse com base? É ainda uma consequência do princípio e de não há efeito sem causa. Você vai lá numa tribo de índio, eles têm Deus, eles acreditam em Deus, ninguém ensinou. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, porque vossos selvagens seriam tal sentimento. Olha aí, lá ninguém. Quem que ensinou para o selvagem que Deus existe? Eles não acreditam em Deus? É que uma resposta está atrelada à outra. Então, é uma consequência de que não há efeito sem causa. Hã? Você falou tudo do céu vai antigamente, então eu assisti um filme que fala sobre isso, que era assim. Porque a minha televisão era muito longa. Tá. Vamos lá, Dilane. Próximo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como as noções das ciências, senão daqueles que tivessem podido receber esse É universal. ensinamento. Quando vocês veem esses países totalitários, como por exemplo a Coreia do Norte, ali não se tem liberdade, nem de cortar o cabelo. Sabia que as mulheres só têm uns tipos de corte? O homem tem 3 tipos de corte de cabelo, apenas. Até para cortar o cabelo, tem que ser como o governo quer. Lá não tem internet. Tá? Então, abram o olho em quem vocês irão votar. Tem gente aí que não quer colocar internet. Querem manipular tudo. Então, vamos pegar esse país totalitário. Lá não se tem o cristianismo, não se tem cristãos. O cristão é morto. Não se pode falar de Jesus. Não tem religião. A religião é o Estado. Vocês acham que eles não acreditam em Deus? O outro pode proibir o que ele quiser. Pode ameaçar, como ameaça com a pena de morte. Lá tem pena de morte. Mas eles acreditam em Deus. Pode não falar nada, mas acreditam em Deus, porque isso é inato no ser humano. Isso é inato. É o que ele está dizendo aqui. Lá é proibido. Eu nunca fui lá. O pouco que eu sei, o que a gente lê.
É o que a gente conhece através das notícias que chegam. Mas pode ter certeza que eles acreditam em Deus. Por mais que tentam dizer que Deus não existe, eles acreditam, porque esse sentimento é inato. Por que é inato, né? Por que a gente traz, né? Porque a gente já teve experiência. Saímos Porque você é espírito, você morre, já morreu um monte de vezes e alguém te criou. saímos desse, né? Saímos de Deus, da criação, e para Deus nós retornaremos. É antinatural não ter. É antinatural não acreditar em Deus. Vamos lá. 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seria a causa destas propriedades? Não, essa é a mesma resposta. Eu tinha que continuar. É sempre necessária uma causa primeira. É igual, nós falamos isso semana passada, tá? Olha como tem coisa que a gente repete, como é bom para a gente fixar os conceitos. Porque aí você tem a teoria do Big Bang, da criação do universo. O universo surgiu de uma grande explosão. Mas de onde surgiu a matéria primeira para sair o universo? Quem que acionou essa explosão? Antes. Até o homem chegar a Deus. Como diz Einstein, se Deus não existisse, o homem precisava inventar Deus para explicar o inexplicável para nós. A causa está lá atrás. O Big Bang é consequência, se é que existiu o Big Bang, né? Eles calculam que sim, mas não influi nem contribui na nossa fé. É a consequência. É o efeito. É o efeito. Qual foi a causa? Bum! Imagine um barulhão maior que o Big Bang. Bum! É o efeito. Mas qual foi a causa? Voltamos a dizer, se é que o universo surgiu através de uma explosão, se é que é isso. Porque a ciência é a coisa mais inexata que existe. A ciência exata, a ciência verdadeira. Mentira. A ciência muda todos os dias. O que é uma verdade hoje, amanhã deixa de ser. Amanhã vem uma outra verdade. O que a gente usa sempre como exemplo era quando eu aprendi na escola, que a menor partícula da matéria era o átomo. Não estudou assim você também? Hoje sabe-se que o átomo não é a menor partícula da matéria, mas isso era uma verdade. Tudo partia do átomo. Então tem a tabela periódica, ali os átomos que formam as moléculas, quando se juntam, e a base, o início de tudo era o átomo. Hoje sabe-se que não é. O átomo foi subdividido. A gente sabia que o átomo tinha um núcleo, prótons e nêutrons. Trabalhávamos com isso, e os elétrons. Só que os elétrons foram partidos. Eles foram partindo isso, partindo, subdividindo. Tem um monte de nome aí que eu não sei, né, que é mais recente. E eles estão chegando perto de uma matéria que nós chamamos de fluido cósmico universal, que dá origem a todo o mundo material. O homem está chegando lá com a sua inteligência. Há uma matéria primitiva. Os cientistas já sabem disso. Agora, que matéria primitiva é essa? Pois é. Então a ciência ela vai mudando, porque ela vai tendo mais conhecimento, como por exemplo, os professores de educação física mudaram as suas técnicas. Não é? Como? Mudaram e mudaram muito. O que era feito há 100 anos atrás, nos 100 anos nem tinha professor de educação física, mas há 20 anos atrás, não se faz hoje, não precisa ir muito longe não. Uma técnica, um desenvolvimento para o jogador de futebol há 10 anos atrás, 20 anos atrás, outra completamente diferente. Então vamos lá. Pois
Pois é, tem uma porção de teoria aí, né? Isso aí, a gente não sabe, né, de nada, na verdade. A gente vai ouvindo, vai raciocinando, mas vamos esperar que uma hora a gente vai saber. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois estas propriedades são elas próprias o efeito que deve-se ter uma causa. Está cansativa essa aula? Não? Então vamos lá, a gente nem começou a aula de hoje ainda. É verdade, já está acabando. Número 8. Que se deve pensar da opinião que atribuir a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente. E, além disso, o que é o acaso? Nada. Se o acaso é um nada, como nada não existe, nada é nada, não existe. Então o acaso não existe. Você vê a folha da árvore, ela produz, a árvore produz oxigênio. Olha como a árvore é importante para a vida. A água, tudo interligado, tudo tem lei. A água, o ar, o oxigênio que vivemos, está tudo interligado. Tudo se movimenta, tudo se renova. Aí a gente até fez semana passada, eu devia ter revisto isso aí para saber a potência que iria. Lembra que eu falei qual a probabilidade de você pegar... Vamos supor que no universo existissem 9 leis apenas, 10 leis. É como se a gente botasse no saquinho a bolinha de número 0 e a bolinha de número 1. Qual a probabilidade de eu meter a mão no saco e pegar o número 1? 50%. É igual cara ou coroa. Cara ou coroa? Você fala cara, ela fala coroa. Você tem 50% de chance de acertar ou de errar. E ela também, cara ou coroa. 1 e 2, 50%. Agora pense na bolinha de número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De você meter a mão no saco e pegar a de número 0, em seguida a de número 1, a de número 2, na sequência até o número 9. É mais difícil do que você ganhar... Só o João de Deus ganhou na loteria aí um monte de vezes, né? De você ganhar, é mais fácil você ganhar na loteria toda semana do que você fazer isso. É uma probabilidade no número gigantesco de você fazer isso. Né? Então, poxa, será que o universo foi feito ao acaso? Com tanta lei? Tudo certinho? É como se você pegasse... Um outro exemplo, botasse no saco as letrinhas do alfabeto, balançasse o saco, jogasse para o alto e ela caísse. A, B, C, D, E, F, G, H na sequência. Qual a probabilidade disso acontecer? É uma em não sei quantos trilhões de vezes. Então, não foi obra do acaso. Não tem o acaso no universo. Aí está aqui, a harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e visões determinadas e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Qual é a velocidade da Terra, qual é a velocidade de rotação da Terra, hein? Vocês sabem? Pode ver, por que a gente não fica tonto, né? Sabia que a gente está girando pra caramba, numa velocidade, e a gente não fica tonto? Porque tem lei. Você tem o magnetismo da Terra que compensa isso, para você não ficar tonto. Quanto é que é? Quantos mil quilômetros por hora que a gente está... Bora, Débora. 134, eu acho. Vamos ver. Velocidade de rotação da Terra em torno de si mesmo.
Em torno de si mesmo. Depois em torno do Sol. Isso se chama o quê? Rotação. Ah, ela está vendo ali. Aquela... A duração da rotação da Terra é de 20 anos. Não, a velocidade. Débora, 400, a velocidade desse movimento é de cerca de 1.666 quilômetros por hora, ou 465 metros por segundo. então olha só. Por hora, hein? Espera aí. 465 metros por segundo a gente não sabe, mas quilômetro por hora a gente está mais acostumado. 1.666 quilômetros por Ó, a gente roda numa velocidade de 1.666 quilômetros por hora. Por hora. Tchu, e a gente não fica tonto. Daqui lá na minha cidade é 400 quilômetros. Então, Olha só, Mais do que isso, a gente 8 não, horas. a gente não fica tonto. Por quê? Por quê? Porque tem leis que regem isso. E essa velocidade, ela é essencial para a vida na Terra. E ela gira em torno do céu numa velocidade... Qual a velocidade de translação da Terra? Isso não é obra do acaso. Não é obra do acaso, isso não aconteceu por acaso. É necessário tudo isso para que se tenha vida como a gente tem aqui na Terra. Como Deus não existe? Então temos que inventar Deus para explicar isso, porque homem nenhum fez isso. Certo? Qual é a velocidade de translação? Olha só, 29,9 quilômetros por segundo, a velocidade de translação. 30 quilômetros é daqui no centro da cidade, mais ou menos. Então, daqui na cidade, em 1 segundo. Quando você cheguei. Em torno do Sol, né? 29,9. Então, a gente gira assim, ainda tem outros movimentos. E olha como é que nós estamos aqui. E tudo isso é fundamental para ter a vida do jeito que a gente tem aqui. Entenderam? Porque tem que existir Deus. Então vamos lá. Número 9. Adilane lê a resposta. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, quem é o artista que pintou o universo? Quem é o artista? Que homem fez isso? Que homem construiu as estrelas, os planetas, as humanidades? Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, podendo criar o que produz na natureza, a causa primeira, pois, é uma inteligência superior à humanidade. Qual foi o ser humano que criou o mar, os rios, a água? Aí vem a número 10. Número 10, Adilane. Tá. Aqui que começaria a nossa aula. A gente vai mais 5 minutos adiante. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. É um sentido que lhe falta. E esse sentido, a gente acha, a gente calcula que seja o amor. Como a gente não tem amor, a gente não consegue compreender Deus. Se falta um sentido, eu tenho os 5 sentidos. Tenho o sentido da alma, que Leon Denis chama de 6º sentido, mas eu não tenho amor. Mas a gente pode desenvolver, né? Claro, lógico. 11.
O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Como fazia Jesus. Jesus compreendia Deus, tanto que ele diz: eu e o Pai somos um. A gente vai parar por aqui. Lê tá? a notinha de Kardec para começar. Lê a notinha do pior. você, pode ler. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com a criatura cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora ainda incompleta. Quer dizer, quando o homem se elevar mais, não tiver mais envolvido pela matéria grosseira, os seus instintos que tanto calam alto em nós, desenvolvendo o sentimento do amor, ele vai conhecer Deus. Falta tempo ainda, né? Alguma pergunta? Vamos terminar? Vamos rezar? Hã? Ah, pode ser. Pode ser. Deve ter, né? É isso aí mesmo. Um desses sentidos é o amor. É o amor de Deus. É o amor, não é? É o amor de Deus. O amor de Deus. Vamos então fazer a nossa prece. Faz a prece, Edilane. E terminar o nosso estudo. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus por amanhecer de estudos, agradecemos a espiritualidade, guia dessa casa, que nos dê entendimento do que foi lido, do que foi passado. Que dê entendimento a todos, a nós encarnados e aos desencarnados, que ainda buscam entendimento. Peço ajuda por todos. Peço ajuda ao Sou Altivo, às irmãs queridas, à Dona Lurdinha, agradecendo a Casa de Amor, que nos acolhe com muito carinho. Agradecemos por todos os desencarnados, por todos nós encarnados, pela humanidade, pelos ouvintes. Agradecemos, Jesus. Agradecemos ao Seu Eurípede, patrono desse estudo. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus e damos por encerrado. Que assim seja.